Do que você sente vergonha, muito quer dizer também sobre você, individualmente, na perspectiva psicanalítica, sobre suas próprias repressões, sobre os seus próprios desejos, e sociologicamente, muito quer dizer sobre o quanto foi realmente eficaz o enquadramento social pelo qual você passou, a socialização pela qual você passou, que te ensinou a sentir vergonha. Oi, gente, vamos conversar? Eu tenho uma pergunta para vocês que é: do que você sente vergonha? O que te deixa com vergonha? Quem conviveu comigo durante essa semana recebeu essa pergunta muitas e muitas vezes e vai saber que talvez a sua resposta esteja aqui em algum momento, mas é porque tem essa coisa de, às vezes, quando vem um assunto, uma conexão com alguma coisa que eu tô lendo, eu gostar de interpelar esse outro, de saber como que isso pode se conectar e como que isso pode se tornar uma conversa aqui pra gente também. A gente vai falar um pouco sobre vergonha, mas vergonha, na perspectiva sociológica, como uma emoção que é social. Existem as emoções primárias, e a gente categoriza como emoções menos contaminadas por uma estrutura social, por um processo social, não que não sejam, mas existem a priori, né? Que seria, por exemplo, a raiva, talvez, a tristeza, e as emoções que são eminentemente sociais, como a vergonha, a repugnância, o nojo, porque são influenciadas muito profundamente pela sociedade em que você vive, pela cultura em que você está inserido. E aí tem um autor que é o Norbert Elias, um sociólogo, que faz uma conexão muito interessante na sua obra entre a psicanálise e a sociologia. A gente não vai entrar nesses pormenores, mas parece que ele encontra uma nova roupagem para a emoção da vergonha, ainda que saibamos que é uma emoção social. Ele postula algumas maneiras como se configuram as nossas emoções e assim a própria vergonha a partir de um processo que é o processo civilizacional, que é a gente estar inserido no que se chama civilização, né? Porque as sociedades elas se transformam, os hábitos eles se transformam e consequentemente as maneiras como se sente as coisas também se transformam. A nossa sociedade, sociedade moderna, é uma sociedade muito calcada pelo autocontrole, pela exigência de um autocontrole. Que você tenha domínio sobre as suas próprias emoções. Que você não manifeste a sua violência como os guerreiros, por exemplo, manifestavam. Que você não manifeste o seu sexo, o seu corpo, como, por exemplo, nas sociedades cortesãs se manifestava. Que o corpo era mais liberto, inclusive tinha significados ali de privilégios sociais e muito menos entrave para se mostrar esse corpo, para se apresentar pelado, por exemplo, na frente de pessoas que você não tem nenhuma intimidade ou que você sequer estão no seu círculo social ou no seu extrato social. Hoje, pra gente, isso é impossível de ser feito porque existe um pudor. O pudor, o controle, né, o autocontrole, são maneiras de se viver muito postuladas por um processo social, né, de modernização e de repressão das nossas próprias emoções e dos nossos próprios impulsos. Digamos que temos muito menos liberdade hoje do que se tinha em outras épocas para fazer, para pensar, para manifestar determinados pensamentos, determinadas emoções, enfim, para ser, no geral, socialmente. O que é muito interessante porque a gente acha que hoje alcançamos muito mais liberdade do que se tinha em vários aspectos. No entanto, se a gente for analisar os pormenores do cotidiano, na verdade, a nossa sociedade ela poda muito mais as nossas manifestações do que se podou em épocas anteriores. Quando a gente pensa a respeito da vergonha, há sempre uma referência, e aí eu capto isso inclusive nas respostas que eu recebi sobre o que te deixa envergonhado. Há sempre uma referência ao outro. Fico com vergonha quando acontece alguma coisa e outra pessoa está vendo essa coisa, ou que eu estou fazendo, ou que eu estou falando, e aí me sinto envergonhado nessa situação. E o Elias, ele vem dizer que, na verdade, isso é o óbvio, mas a vergonha não é somente em relação ao externo. O seu surgimento representa também um conflito
que representa uma parte de nós mesmos, dentro da nossa própria personalidade, um conflito com nós mesmos e com a nossa própria personalidade. Claro, um conflito implantado a partir dos pressupostos sociais e culturais com os quais nós entramos em contato. E aí me vem Freud também nessa conversa, quando ele diz a neurose como sintoma é um fruto do processo civilizador. Porque o processo civilizador, o processo de se enquadrar nessa sociedade, o processo de ter esse pudor, de ter esse autocontrole, de ser menos perverso e etc., é um processo que faz com que nós tenhamos que lidar com muito mais conflitos interiores do que, por exemplo, as sociedades guerreiras lidavam, ou os cortesãos, os nobres lidavam. Ou seja, todo esse aparato social e toda essa formação que inculca-se em nós gera como sintoma a própria neurose, as próprias ansiedades generalizadas e etc. E aí vem Elias também para dizer que hoje as nossas sociedades, talvez menos violentas no sentido extremo, menos cruéis em praças públicas e etc., representa o acúmulo de ansiedades interiores que são automatizadas por um processo social. E aí, falando especificamente da vergonha, algumas das respostas que a gente recebe sobre o que te deixa com vergonha são muito significativas. Por exemplo, eu fico com vergonha quando as pessoas me veem comendo, tenho vergonha das pessoas me veem comer, tenho vergonha de sair à rua sozinho, tenho vergonha quando as pessoas ficam me olhando, tenho vergonha quando eu perco o controle da situação, quando eu não sei o que responder em determinada situação, quando eu estou numa saia justa. Outras respostas que aparecem, eu gostei dessa, que eu tenho vergonha de falar besteira, de quando as pessoas estão conversando sobre algum assunto e me interpelam, eu já fico com vergonha antes de dizer, porque sei que não tenho domínio sobre determinado assunto. Tenho vergonha quando tropeço ou quando estaciono errado, tenho vergonha, afins. Todas essas vergonhas fazem referência sim a processos exteriores e sempre no sentido de estar sendo visto ou não, mas elas representam também a quebra de ritos sociais. A gente se envergonha quando a gente sai desse enquadramento ou do que se espera socialmente de nós. O que é muito interessante, porque o Elias diz que agora, para as nossas sociedades modernas, modernizadas, civilizadas, existe uma nova zona de perigo. A nova zona de perigo cito, não conseguir conter-se o suficiente, ultrapassar sua própria fronteira de vergonha ou o patamar de embaraço de outrem. Sobre esse patamar de embaraço de outrem, quando a gente coloca a vergonha e o embaraço aqui seria, por exemplo, quando a gente sente o que se chama vergonha alheia. Isso é uma emoção tão interessante, porque o nosso corpo é contaminado, né? Uma emoção surge em nós a partir de um fato, uma ação, uma experiência, seja lá um pensamento, que não é sequer nosso. Quer dizer, nós estamos tão enquadrados dentro de uma expectativa de como se age, de como se pensa e do que se faz, que quando a gente enxerga o outro, não precisa nem ser nós, transgredindo algumas dessas autorrepressões, desse autocontrole, desse rito social, a gente se envergonha, a gente sente no nosso próprio corpo. Sobre a vergonha alheia, algumas respostas que recebo são interessantes também, porque é tão simples, mas tão significativo. Recebo a resposta de que a pessoa tem vergonha alheia quando alguém, sei lá, no ambiente de trabalho começa a cantar, cantarolar. Qual é a grande problemática de se cantarolar, seja lá em que momento for, seja no seu ambiente de trabalho ou não?
Não existe uma grande problemática. A problemática existe a partir do espaço em que a gente está inserido e do papel social que a gente acha que tem que desempenhar dentro de cada um desses espaços sociais em que nós estamos inseridos. A coisa da vergonha alheia, ela representa, e aí retomando o Elias, também uma coisa que não é necessariamente uma referência só ao outro, mas quer dizer de um processo que é nosso. E aí vem a psicanálise. Do que você sente vergonha, muito quer dizer também sobre você, individualmente, na perspectiva psicanalítica, sobre as suas próprias repressões, sobre os seus próprios desejos, e sociologicamente, muito quer dizer sobre o quanto foi realmente eficaz o enquadramento social pelo qual você passou, a socialização pela qual você passou, que te ensinou a sentir vergonha, ou do seu corpo, ou de gritar, de falar mais alto, ou de comer de determinada maneira, ou de ser visto, ser enxergado com muita potência, com muito significado, quando alguém fica te fitando, quando alguém fica te olhando muito fixamente e você sente vergonha. E falando de olhar, me vem uma citação de Foucault, inclusive, que é muito impactante para mim, não só no que diz respeito a essa temática, mas eu vou usar para essa temática. Ele vai dizer mais ou menos assim, que o olhar, ele vai exigir muito pouca despesa dentro dessa nossa sociedade que precisa vigiar e que precisa punir o tempo inteiro das suas maneiras mais sutis. Não necessariamente degolando, não necessariamente apedrejando, mas olhando. Sem necessidade dessas armas, sem necessidade da violência física, de coação material, mas apenas um olhar. E um olhar que vigia e que cada um, agora eu vou citar Foucault, cada um, sentindo o pesar sobre si, acabará por interiorizar a ponto de observar a si mesmo. Fórmula maravilhosa, um poder contínuo e de custo, afinal de contas, irrisório. A potência desse olhar, que vigia e que pune e que também te faz sentir vergonha, sentir talvez inadequação, sentir tristeza e afins. Então, quando a gente agora se responde o que é que nos deixa envergonhados ou por que estamos sentindo vergonha alheia, psicanaliticamente, olhar para si, entender o quanto isso pode ser revelador das suas próprias repressões, dos seus próprios desejos interiorizados que você não assume para si mesmo. E sociologicamente, o quanto isso é representativo de uma sociedade que aprendeu simbolicamente a nos controlar o tempo inteiro e nos fazer sentir de uma maneira tão específica e tão socialmente condicionada que ela mesma nos diz, como forma de que nos auto-enganemos, que na verdade essas emoções são naturais e que elas dizem respeito a uma ordem que precisa ser cumprida porque é uma ordem biológica, porque é uma ordem física e esconde e vela processos que talvez possam ser muito violentos e que precisam ser questionados com relação ao quanto nós estamos sendo vigiados, controlados, punidos, podados e reprimidos. Tamo conversado? Um beijo.